Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Agora, esse vídeo é sobre a segunda parte da pequena série de vídeos sobre martensita. Vamos falar de mais algumas características da martensita, mais específicas dessa vez. Então, vamos falar o que é o famoso plano de hábito, deformação de bem, deformação com linha invariante e transformação com plano invariante. Bom, primeiro vamos dar uma ideia de uma deformação, um mecanismo de deformação, que é a maclação. Veja, quando a gente faz uma transformação difusional, não há nenhuma mudança de forma, simplesmente, vamos dizer, há uma variação de composição devido à difusão. Então, não tem nenhuma... Aqui, no caso da maclação, na mácula de cisalhamento, não a mácula de recozimento, a gente tem essa superfície aqui cisalha em relação, essa região cisalha em relação a essa. Veja, essa região está quadradinha, essa região está um paralelogramo, né? E veja que os átomos continuam nas mesmas posições. Então, se eu tinha esses átomos vermelhos dessa forma, vocês vão ver que desse lado eles ficam exatamente onde eles estavam desse lado. Não há movimentação atômica por difusão. Vocês têm que tomar cuidado, eu vou falar isso no slide posterior também. A mácula de cisalhamento não ocorre dessa maneira, todo o volume cisalhando ao mesmo tempo. Ela também ocorre por nucleação e crescimento. Uma pequena região cercada de discordâncias móveis, e à medida que você vai, ela nucleia essa região, e à medida que você vai aplicando a tensão, ela vai crescendo, a região vai crescendo até adquirir a forma final. Então tome muito cuidado, ela não é um cisalhamento de uma região total, isso seria muito difícil energeticamente, né? Então aqui estão exemplos, máculas de deformação em titânio beta, esse trabalho do Zhang, que vocês podem pegar na Journal of Alloys and Compounds. Aqui está, nem botei detalhe aqui, mas aqui microscopia eletrônica de transmissão mostrando que essas são de fato máculas, essas linhas mais escuras. Aqui nós temos a mesma ilustração, só que em vez de maclação nós temos a transformação martensítica. Veja, na maclação era cisalhamento puro, aqui ocorre cisalhamento e dilatação. A dilatação é pequena, em torno de 4%, mas ela existe. Então, estamos aqui, desse lado, vai se transformar nessa região com esse, mostrando claramente, não há difusão, vocês veem que os átomos eu até desenhei iguais, ficaram nas mesmas posições. O Christian chamava esse tipo de transformação militar, porque como se fossem os militares fazendo uma espécie de ordem unida. Cada átomo vai andar menos do que um parâmetro da rede. Eu novamente vou enfatizar isso, porque uma vez eu dei aula, o aluno ficou brigando comigo por causa disso, então eu vou enfatizar isso bem. A martensita cresce pelo movimento de uma interface glícil. Ela nucleia, pequenininha, e essa interface glícil vai migrando, no caso não precisa de tensão aplicada, ela vai migrando a própria ΔG igual a VDP, então ΔG funciona como uma pressão. Empurrando a interface glícil e gerando a placa, ou o que for da martensita. Então, a transformação não ocorre em todo o volume simultaneamente. Eu estou enfatizando isso, que a pessoa pode olhar essa figura e dizer, então quer dizer que a martensita é assim, ela vai pum, daqui para cá de uma vez só. Não é assim. Essa região começa pequenininha, né, aqui, e vai crescendo até se transformar nessa região. Tá? Muito cuidado. Bem, aqui uma característica da martensita que é muito falada, mas às vezes as pessoas não sabem direito o que é o plano de hábito. O plano de hábito é um plano que fica invariante aqui. Por exemplo, a martensita aqui é contínua. Então, essa deformação não é... Ela pode ser uma deformação com plano invariante. Esse plano fica invariante. Se esse plano variasse, essa deformação aqui seria descontínua. A gente teria, por exemplo, esse troço subiria. Mas não.
Então, esses dois planos aqui são os planos da transformação que a gente chama de plano de hábito. Aqui é uma vista da transformação martensística vista de cima. Se você riscar a amostra com isso aqui, depois transformar martensisticamente, esse risco vai se quebrar assim dessa forma, mas não vai haver descontinuidade, tá certo? Então a gente tem aqui, e esses planos aqui, agora dá para ver até melhor, são os planos de hábito da martensita, são os planos da interface. Nós retornamos a uma figura que eu acho realmente muito boa. Então, aqui a gente fala da subestrutura. A subestrutura dessas ripas vai ser discordâncias. A subestrutura aqui é máculas, aqui também é máculas. E discordâncias, né? Nós vimos isso na parte 1. Agora aqui nós temos o plano de hábito. Tá certo? O plano de hábito pode ser o plano 1 da austenita ou 557 da austenita, depende da composição. Aqui 259 da austenita, 3, 10, 15 da austenita e aqui 3, 10, 15. Quer dizer, o plano de hábito ele vai ser irracional, vamos dizer assim, né? Ele não é um plano da rede cristalográfico. Nesse caso ele é, né? Mas em outros casos não é um plano real, né? É um plano só aquele plano que tem as coordenadas, mas não é um plano real de átomos, é isso que eu quero dizer. E também a relação de orientação. Vocês vejam que quando ocorre essa transformação martensítica, há uma região fica com uma relação de orientação em relação ao outro, como eu mostrei na figura anterior. Então, quando é ripas é Kurdimov-Sachs, quando é placas finas é Greninger-Troiano. E lenticular ela pode ser Nishiyama, Wassermann ou Greninger-Troiano. Outra coisa que a gente sabe é que quando a transformação é em ripas, em geral a temperatura MS é alta e placas finas a temperatura MS é baixa. No início do século passado, o Ben ele pensou numa maneira de como é que uma rede CFC pode se transformar numa rede CCC. Examinando a rede CFC, ele viu que nessa região aqui a gente tem uma tetragonal de corpo centrado, certo? Que é a estrutura da martensita. Mas as razões de aspecto, as razões aqui são muito diferentes da martensita. Então ele propôs o seguinte, vou falar no próximo. Muito bem, aqui a transformação de Ben, então há compressão aqui, um achatamento nessa direção. Aqui eu botei CCC, mas a gente sabe que a martensita é TCC, mas ela é muito próxima de CCC. E aqui tem que ter uma dilatação para que ela fique... Então, essa deformação desse TCC que estava na rede CFC contrai 20% ao longo de 001, expande 12% ao longo 001, essa direção aqui, e expande 12% ao longo dessas duas direções aqui, perpendiculares, ao longo de 1, 0 de gama e ao longo de 1, menos 1, 0 de gama. Então, é interessante que a deformação de Ben, que nós sabemos que nós temos o plano de hábito, que é um plano invariante, mas a deformação de Ben, nada permanece invariante na deformação de Ben. Como é que fica o plano invariante? Se for a deformação de Ben dessa maneira, nós não podemos explicar o plano invariante nem as relações de orientação. Então é um mistério da martensita, nós vamos elucidar esse mistério nos próximos vídeos. Queria agradecer a quem chegou aqui, eu queria pedir que quem gostou, por favor, se inscreva no canal. Nós estamos chegando agora, hoje é dia 16 de janeiro de 2021, estamos chegando a quase 1000 inscritos. Eu não sou muito ambicioso. Se chegar a 1000 inscritos, já estou muito satisfeito. Obrigado.